O Flamengo está vivendo um momento de movimentação intensa no mercado de transferências e o presidente BAP não está medindo esforços para reforçar o time. Recentemente, ele decidiu liberar uma verba de 100 milhões de reais para o diretor José Botto voltar ao mercado em busca de reforços. A expectativa é grande, porque o Flamengo ainda pode fechar essa janela com até 8 contratações, o que representa uma verdadeira reformulação no elenco. Essa injeção financeira chega em um momento crucial, já que o time enfrenta desafios importantes pela frente, como o jogo decisivo contra o Internacional pela Libertadores. O departamento médico já confirmou que, exceto o Eric Pulgar, a maioria dos jogadores estará à disposição para o confronto. Inclusive, Jorge Carrascal está pronto para fazer sua estreia, trazendo uma nova opção para o meio-campo rubro-negro. A chegada do Carrascal é um sinal claro de que o Flamengo está buscando equilíbrio entre experiência e qualidade para retomar o caminho das vitórias. Além disso, o clube espera contar com jogadores importantes como Bruno Henrique e Luiz Araújo, que devem estar aptos para os próximos desafios. No cenário do futebol, saber lidar com a derrota é tão importante quanto comemorar as vitórias, e no Flamengo essa mentalidade vem sendo reforçada. Após a eliminação recente da equipe, alguns jogadores se posicionaram com transparência e maturidade, mostrando que a cabeça está erguida para seguir batalhando. Um exemplo disso foi o meio-campista Alassane, que logo após o treinamento falou abertamente sobre a derrota, reconhecendo que o futebol é feito de momentos bons e ruins e que ele continua treinando pênaltis para estar preparado para as próximas oportunidades. Essa postura é fundamental para um time do tamanho do Flamengo, que não pode se esconder diante das dificuldades. O clube tem mostrado que quer encarar a realidade de frente, valorizando o trabalho diário e a resiliência. Jogadores como Saul também expressaram essa confiança no grupo e no trabalho que vem sendo realizado. Essa transparência dentro e fora de campo é essencial para manter a força coletiva e a união do elenco rumo aos objetivos que ainda estão por vir. Em relação às contratações, o Flamengo segue com um planejamento muito claro e os cargos a serem reforçados já estão bem definidos. O clube quer trazer um goleiro, um atacante e um zagueiro canhoto para fortalecer o elenco, sobretudo para garantir qualidade e equilíbrio em posições estratégicas. A carência na defesa é evidente, já que o Flamengo atualmente conta com Léo Pereira como único zagueiro canhoto de destaque e Danilo atua mais pelo lado direito. A chegada de um novo zagueiro com essa característica permitirá uma maior rotatividade e opções para o técnico Felipe Luiz, que busca montar um time mais competitivo e versátil. Já no ataque, a busca é por alguém que possa oferecer mais poder de finalização e velocidade, trazendo ainda mais dinamismo para o setor ofensivo. Essa movimentação no mercado é vista como fundamental para que o Flamengo consiga seguir firme nas competições que disputa, principalmente em um ano em que o clube precisa reagir para manter a sua força e protagonismo dentro do cenário nacional e internacional. O Flamengo também está atento à questão dos jogadores estrangeiros. Atualmente, o clube tem 8 atletas de fora do Brasil e a regra das competições nacionais limita o número de estrangeiros relacionados para os jogos a 9. Isso significa que, caso o clube contrate mais jogadores estrangeiros, precisará equilibrar o elenco para não ter problemas na hora de relacionar os atletas para as partidas. Por isso, a ideia é que as próximas contratações contemplem ao menos 2 jogadores brasileiros, evitando qualquer tipo de complicação. Esse cuidado demonstra o profissionalismo da diretoria na gestão do elenco, pensando sempre em todas as possibilidades e regras para que o time esteja em condições ideais para atuar nas diversas competições. Além disso, essa política ajuda a garantir um ambiente saudável no grupo, já que o equilíbrio de nacionalidades pode influenciar na adaptação e na integração dos atletas dentro do clube. O Flamengo mantém o foco em construir um elenco forte, competitivo e preparado para as batalhas que ainda virão. Sobre a logística para os próximos confrontos contra o Internacional, o Flamengo já definiu um planejamento que mostra a preocupação
em dar o melhor suporte para os jogadores, a ideia é que o time viaje para Porto Alegre com antecedência, ficando por lá durante todo o período entre os jogos, para garantir adaptação, descanso e treinamentos específicos. O elenco deve chegar na capital gaúcha no sábado, jogar no domingo, treinar na segunda e terça-feira e só depois do jogo de quarta-feira retornar ao Rio de Janeiro. Essa estratégia é fundamental para manter o ritmo de preparação ainda mais em uma fase decisiva da Libertadores, onde cada detalhe pode fazer a diferença. A gestão dessa rotina mostra que o Flamengo está muito atento aos aspectos físicos e táticos do time, buscando oferecer todas as condições para o sucesso dentro de campo. Além disso, o departamento médico trabalha para recuperar ao máximo os jogadores lesionados, aumentando as opções para o técnico Felipe Luiz montar a melhor escalação possível. Falando do elenco, algumas mudanças já ocorreram ao longo do ano, com saídas importantes que fizeram o clube buscar reformulações. Jogadores como Gerson Wesley, Fabrício Bruno e Davi Luiz já deixaram o Flamengo, o que reforça a necessidade de novas contratações para manter o nível competitivo da equipe. Essa renovação constante é natural em clubes grandes, principalmente quando se busca sempre melhorar e ajustar o time para os desafios que aparecem. Por isso, a chegada dos novos reforços, que podem chegar a até 8 nesta janela, é vista com muito otimismo pela torcida e pela direção. O Flamengo não quer apenas repor os jogadores que saíram, mas quer também trazer atletas que acrescentem qualidade e contribuam para na evolução do time. Essa mentalidade mostra um planejamento de longo prazo que visa manter o clube no topo do futebol brasileiro e competitivo nas disputas internacionais. No campo das competições, a queda prematura na Copa do Brasil causou um impacto financeiro que o clube precisou ajustar. A expectativa inicial era que o Flamengo chegasse pelo menos às semifinais, o que garantiria uma premiação significativa. Como o time foi eliminado nas oitavas de final, isso gerou uma perda potencial de 15 milhões de reais em receita. No entanto, a gestão financeira do clube conseguiu equilibrar essa perda com ganhos em outras áreas, como vendas e contratações de jogadores, além da participação no Mundial de Clubes. Isso permitiu que o Flamengo mantivesse a saúde financeira em dia e pudesse liberar os 100 milhões de reais para o mercado. Essa capacidade de ajustar o orçamento e fazer o clube continuar competitivo mostra a força da diretoria em administrar o Flamengo com responsabilidade e visão estratégica. A partir disso, o foco agora é investir em contratações certeiras para fortalecer o elenco. A comunicação do Flamengo com a torcida também tem sido um ponto forte nesse momento. O canal de notícias e outros veículos oficiais do clube têm buscado manter os torcedores informados com notícias atualizadas e análises sinceras sobre o momento do time. Essa transparência é fundamental para criar um ambiente de confiança e proximidade entre o clube e sua torcida apaixonada. A participação dos jogadores nas redes sociais, com declarações honestas sobre vitórias e derrotas, reforça ainda mais essa conexão. O Flamengo é um clube que sabe da sua grandeza e responsabilidade e quer mostrar isso em todas as suas ações. Com a temporada ainda longe do fim, é importante que a torcida entenda os desafios e veja que o clube está trabalhando duro para voltar a conquistar títulos. Essa sintonia entre clube, jogadores e torcedores é essencial para manter a chama acesa e a motivação lá em cima. A expectativa em torno do retorno de jogadores importantes ao time titular é enorme, especialmente porque o técnico Felipe Luiz conta com a maioria dos atletas disponíveis para os próximos jogos decisivos. A ausência do Eric Pulgar ainda pesa, mas os demais nomes, como Bruno Henrique, que ficou fora de Belo Horizonte, e Luiz Araújo, que estava no departamento médico, devem estar prontos para entrar em campo e dar aquela força extra para o Flamengo. Essa possibilidade de ter o elenco quase completo aumenta o otimismo da torcida e mostra que o clube está no caminho certo para retomar o protagonismo. O futebol é cheio de altos e baixos, mas a volta dos jogadores-chave, aliada às novas contratações, pode formar um time muito competitivo e equilibrado para encarar as batalhas pela frente.
Além disso, o Flamengo também vem trabalhando a parte física e a preparação mental para garantir que os atletas estejam nas melhores condições possíveis, o que faz toda a diferença em jogos de alto nível. Falando mais sobre as contratações, a chegada do meia Jorge Carrascal já causa um impacto positivo dentro do elenco. O jogador tem características técnicas que combinam com o estilo ofensivo do Flamengo e sua estreia contra o Mirassol é aguardada com expectativa. Carrascal traz criatividade e visão de jogo e uma habilidade que pode desequilibrar partidas importantes, exatamente o que o Flamengo precisa para diversificar seu ataque. A direção do clube aposta que ele será um dos reforços que farão a diferença nessa temporada. Junto com Carrascal, outros jogadores contratados recentemente, como Saul e Samuel, já vêm mostrando comprometimento nos treinos e dentro do time. Essa mescla entre juventude e experiência pode dar ao Flamengo o fôlego necessário para lutar em todas as frentes que ainda estão abertas, seja no Campeonato Brasileiro, na Libertadores ou em outras competições. No que diz respeito à situação do Internacional, adversário direto do Flamengo na Libertadores, a notícia da lesão de um jogador importante acaba pesando para o time gaúcho. Essa baixa deve influenciar diretamente no desempenho do Internacional nos próximos confrontos, dando um leve alívio para o Flamengo. Apesar disso, o clube carioca não pretende baixar a guarda. A equipe sabe que ainda vai encontrar um adversário forte que vai jogar em casa e que tem qualidade no elenco. Por isso, a preparação para esses jogos tem sido intensa, com foco total na parte tática e na estratégia para neutralizar os pontos fortes do Internacional. O Flamengo está atento a todos os detalhes, desde a recuperação dos atletas até a montagem do time ideal para cada partida, e isso pode fazer a diferença decisiva em uma competição tão disputada como a Libertadores. Outro ponto que merece destaque é o planejamento feito para os jogos fora de casa. O Flamengo tem optado por ficar na cidade onde ocorrerão as partidas para garantir que o elenco tenha uma boa adaptação, aproveitando o tempo para treinar, descansar e se preparar da melhor maneira possível. Essa estratégia visa minimizar o desgaste dos jogadores e aumentar o rendimento dentro de campo. Ficar longe de casa pode ser desgastante, mas o clube vem tomando medidas para que isso não se transforme em um problema. Essa atenção aos detalhes logísticos e a preparação física é um diferencial importante, porque cada minuto de descanso e cada treino bem feito contam para que o time esteja pronto para o que vier pela frente. O planejamento minucioso mostra como o Flamengo está trabalhando para manter o foco e o desempenho nos momentos decisivos. Ainda sobre o mercado, a liberação de 100 milhões de reais para o diretor de futebol José Botto buscar reforços mostra a ambição do Flamengo em não deixar passar nenhuma oportunidade para fortalecer o elenco. O clube sabe que não basta apenas manter o time atual, é preciso melhorar e buscar jogadores que possam se encaixar no perfil do grupo e contribuir para a evolução da equipe. A busca por um goleiro, um atacante e um zagueiro canhoto indica que o Flamengo está com objetivos claros e não quer perder tempo. Cada contratação será feita com critério, observando características técnicas e táticas, para que os reforços possam ser integrados rapidamente e tenham impacto positivo. Essa movimentação pode colocar o Flamengo em uma posição ainda mais competitiva para o restante da temporada, mostrando que o clube tem visão de futuro e não se acomoda diante dos desafios. O elenco do Flamengo está em processo de transformação, com jogadores saindo e novos chegando, o que exige adaptação e entrosamento para que o time possa render no mais alto nível. A saída de atletas como Gerson Wesley, Fabrício Bruno e David Luiz foi sentida, mas o clube está atento para que os reforços venham com potencial para suprir essas perdas. A renovação constante é uma marca do Flamengo e reflete a busca por evolução e por manter o clube competitivo em todos os níveis. O processo nem sempre é simples, mas com um planejamento estruturado e uma direção comprometida, o Flamengo tem tudo para seguir forte. O torcedor sabe que, apesar das mudanças, a paixão e o comprometimento dentro do clube continuam intactos, e isso é o que faz a diferença quando a bola rola. Além disso, o Flamengo vem trabalhando muito na parte mental e na comunicação,
para manter a moral do grupo elevada. Após derrotas difíceis, o time não se esconde e mostra que está focado em se recuperar e buscar novos títulos. A postura dos jogadores nas redes sociais com mensagens de otimismo e confiança ajuda a construir um ambiente positivo dentro do clube. Essa transparência e essa atitude são fundamentais para criar uma equipe forte que encara os desafios com cabeça erguida e determinação. A torcida, por sua vez, sente essa sinceridade e se mantém ao lado do time, mesmo nos momentos mais complicados. Essa conexão entre jogadores, clube e torcida é um dos grandes trunfos do Flamengo para superar os obstáculos e buscar vitórias importantes. Por fim, o Flamengo entra nessa fase final da janela de transferências com um planejamento claro e ambicioso. Com pouco mais de 20 dias para o fechamento do mercado, a diretoria trabalha intensamente para encontrar os jogadores que possam agregar valor ao elenco. O tempo é curto, mas a estrutura do clube e a experiência do diretor José Botto são pontos fortes nessa busca. A expectativa é que as contratações se concretizem e tragam o equilíbrio necessário para o time. O Flamengo quer fechar essa etapa não apenas com números, mas com qualidade, reforçando as posições que precisam de mais opções e garantindo que o grupo esteja preparado para encarar os desafios do segundo semestre. Essa movimentação é essencial para manter o Flamengo competitivo e com ambições de conquistar tudo o que disputar. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O universo do futebol sul-americano foi tomado por um verdadeiro furacão de especulações nos últimos dias, com uma notícia que parece saída diretamente dos bastidores mais quentes do esporte mundial. Circula nos corredores das principais redações esportivas um rumor explosivo. Nasser Al-Khelaifi, o magnata e proprietário do Paris Saint-Germain, estaria preparando uma proposta bilionária para adquirir a Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Flamengo. Essa movimentação, ainda não confirmada oficialmente, teria deixado dirigentes e investidores de ambos os lados em estado de alerta máximo, criando um burburinho que não para de crescer nas redes sociais e nos canais especializados em transferências e negócios esportivos. A possibilidade de um dos maiores clubes do Brasil e da América do Sul passar a fazer parte do império de Al-Khelaifi, que já domina o futebol europeu com o PSG, está dando o que falar, não só pela magnitude do negócio, mas também pela reconfiguração que isso poderia provocar no mercado internacional. A ideia de um PSG das Américas está sendo sussurrada por insiders, analistas e jornalistas que apontam para um cenário no qual o Flamengo poderia virar uma potência global, com o aporte financeiro e a expertise do grupo que lideram dos clubes mais ricos do mundo. A dimensão dessa proposta, embora envolta em sigilo, teria valores na casa dos bilhões de reais, algo nunca visto antes na história do futebol sul-americano, o que imediatamente acende um sinal de alerta para os rivais locais que já começam a sentir o impacto dessa possível reviravolta. As conversas ainda estariam em estágio inicial, mas a fonte que deu a notícia garante que Nasser não estaria medindo esforços para fechar o acordo, o que poderia transformar o Flamengo em um clube global capaz de rivalizar diretamente com gigantes europeus, não só dentro de campo, mas também fora dele, no plano comercial e de marketing. O clima de expectativa cresce a cada dia, e o que parecia improvável começa a ganhar corpo, dando origem a um dos maiores rumores do futebol sul-americano na última década. No cenário dessa possível aquisição, o Flamengo se tornaria um verdadeiro gigante financeiro, com uma injeção de capital que poderia mudar completamente sua estrutura administrativa, seu elenco e sua capacidade de investimento. A experiência de Nasser Al-Khelaifi no comando do PSG, que já acumulou inúmeros títulos nacionais e grandes campanhas internacionais, seria um diferencial para transformar o clube carioca em uma força capaz de desafiar os maiores do mundo. O impacto para o futebol brasileiro seria enorme, já que o Flamengo, um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos da história do país,
ganharia um reforço estratégico que poderia impulsionar sua competitividade em todas as frentes. Rumores indicam que a proposta bilionária não envolveria apenas dinheiro para a aquisição, mas também um plano estruturado de modernização da gestão e do marketing, algo que Nasser já aplicou com sucesso no PSG. A possível transformação do Flamengo em uma mini PSG das Américas também poderia atrair ainda mais patrocinadores internacionais e elevar o nível dos contratos televisivos, beneficiando o clube e possivelmente o futebol brasileiro como um todo. A movimentação, no entanto, não está isenta de desafios e questionamentos, já que uma operação desse tamanho requer aprovação de diversas entidades e poderá gerar resistência entre torcedores, dirigentes e até mesmo órgãos reguladores. A torcida, embora empolgada com a ideia de ver seu clube em um novo patamar, também demonstra preocupação com a preservação da identidade e dos valores que fazem do Flamengo um símbolo cultural e esportivo no Brasil. Os debates sobre os riscos e as vantagens desse negócio bilionário alimentam um fogo cruzado nas redes sociais e em programas esportivos, refletindo a complexidade de um processo que pode ser histórico, mas que também traz muitas incertezas. Com o PSG cada vez mais consolidado no futebol mundial, a ideia de levar essa expertise para o Flamengo pode ser vista como uma evolução natural, mas ao mesmo tempo abre espaço para especulações sobre o que estaria por trás dessa proposta, incluindo interesses políticos e estratégicos que vão além do simples futebol. Diante dessa movimentação, os rivais do Flamengo no cenário nacional e sul-americano começam a analisar com atenção as possíveis consequências de uma aquisição dessa magnitude. Clubes tradicionais que sempre disputaram espaço no topo do futebol continental passam a se preocupar com a chegada de um investimento estrangeiro que poderia desequilibrar ainda mais a balança financeira e esportiva na região. Essa possibilidade de transformação radical do Flamengo em um colosso global levanta questões sobre a competitividade das ligas locais, a equidade financeira entre os clubes e até o impacto sobre a formação de talentos, já que o investimento massivo poderia atrair os principais jogadores para o Rio de Janeiro, deixando outras equipes em desvantagem. Além disso, o movimento do PSG em buscar presença direta no futebol sul-americano pode sinalizar uma nova tendência no mercado global, em que grandes grupos europeus começam a comprar fatias de clubes em outros continentes, criando uma rede de negócios que une equipes tradicionalmente rivais sob um mesmo guarda-chuva financeiro. Essa estratégia, se concretizada, poderia modificar profundamente as relações de poder no futebol, com clubes brasileiros e sul-americanos ganhando mais visibilidade e recursos, mas também perdendo parte da autonomia tradicional que caracteriza a gestão local. A possível aquisição do Flamengo pela SAF, liderada por Nasser Al-Khelaifi, pode abrir caminho para uma nova era de globalização do futebol, com clubes do continente entrando em um patamar até então reservado aos maiores times da Europa. No entanto, essa transformação, além de promissora, enfrenta resistência interna, já que muitos setores do futebol brasileiro valorizam a tradição e temem uma mudança que possa descaracterizar a essência dos clubes. A pressão da opinião pública e o debate sobre os valores do esporte como patrimônio cultural versus sua mercantilização intensificam o burburinho em torno dessa negociação bilionária, que promete ser uma das mais impactantes da história do futebol sul-americano. Além das implicações esportivas e financeiras, a proposta de Nasser Al-Khelaifi para adquirir a SAF do Flamengo também levanta uma série de questões legais, regulatórias e políticas que podem influenciar decisivamente o desenrolar desse processo. A legislação brasileira em relação à venda de ativos e participação estrangeira em clubes de futebol tem particularidades que precisam ser observadas, especialmente considerando a importância do Flamengo como patrimônio nacional e cultural. A possível operação bilionária envolveria negociações complexas com órgãos reguladores, federações esportivas e até o governo, que poderia se posicionar para garantir que o negócio seja transparente e benéfico para o futebol brasileiro.
Além disso, o impacto social de uma mudança tão drástica na gestão de um clube tão popular é um fator que não pode ser subestimado, pois envolve milhões de torcedores que veem no Flamengo algo muito além de um simples time de futebol. A transição para uma gestão mais empresarial, ainda que traga investimentos e modernização, deve ser conduzida com cuidado para evitar conflitos e resistências que poderiam enfraquecer o projeto. Fontes próximas à negociação afirmam que Nasser e sua equipe estão cientes desses desafios e trabalham para construir uma proposta que respeite tanto o lado financeiro quanto o emocional da torcida e da comunidade flamenguista. Essa atenção à governança e à sustentabilidade do clube pode ser o diferencial que garantirá o sucesso dessa proposta bilionária, que, se concretizada, poderá abrir um novo capítulo na história do futebol brasileiro e sul-americano, colocando o Flamengo em um patamar jamais visto até hoje, alinhado com os grandes protagonistas do futebol mundial. Por fim, enquanto a negociação segue nos bastidores e a expectativa só aumenta, o que realmente chama a atenção é a forma como esse rumor vem movimentando não apenas o futebol, mas todo o mercado esportivo, refletindo uma tendência cada vez maior de globalização e profissionalização do futebol. A possibilidade de Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG, transformar o Flamengo em uma potência bilionária e global faz com que jornalistas, investidores, torcedores e especialistas fiquem atentos a cada novo sinal ou declaração que possa confirmar ou negar esse rumor que já se tornou um dos principais assuntos do momento. A repercussão transcende o futebol e alcança o mundo dos negócios, com analistas financeiros e consultores de marketing esportivo discutindo o impacto dessa transação em termos de branding, expansão de mercado e inovação. O Flamengo, clube que sempre foi símbolo de paixão e história no Brasil, poderia entrar em uma nova era em que o futebol se mistura com estratégias corporativas internacionais e parcerias globais. Se a proposta realmente se concretizar, teremos não apenas uma negociação bilionária, mas uma revolução na forma como o futebol sul-americano é gerido, comercializado e percebido no cenário mundial. Por ora, resta apenas acompanhar o desenrolar dessa novela, que promete reescrever a história do esporte na América Latina, alimentando sonhos e controvérsias em igual medida, enquanto a figura de Nasser Al-Khelaifi se torna cada vez mais central nesse jogo de poder e ambição global. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!